Bom dia, pessoal. Tudo certinho? Bom dia. Tudo certo com vocês? Sim. Espera só alguns segundinhos aqui para ver se mais alguém se junta a nós, tá? Vamos lá, tem poucos coleguinhas vão WhatsApp, mas precisam chegar. Amanhã é feriado, não esqueçam, viu? Lembrava disso? Que? Amanhã é feriado? Eu não sabia disso, não. Ah, tô desligado aqui. Então... Mas o site vai estar aberto, eu acho, né? Vai estar aberto, mas não vai ter aula. Entendeu? Não vão ter novas aulas. Só um minutinho. Tá? Então, assim, amanhã você não tem aulas novas, tá? Só façam a superação. A gente está assustado com vocês, tá? A quantidade de alunos que fez a superação é muito pequena. Isso tem nos assustado até, tá bom? Façam lá. Mas não vai haver novas aulas, beleza? Ai, pessoal, meu computador aqui está um pouquinho complicado hoje. Vamos aqui. Hoje a gente vai falar sobre ossos. Lá no Eclésio eu coloquei um vídeo para vocês sobre a parte interna dos ossos. Ui, tá travando. Só um minuto. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre articulações, ligamentos e tendões. Só um minuto aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pessoal, com certeza vocês já viram falar em articulações, tá? O que são articulações, pessoal? É a região de encontro de dois ossos, tá? Então, nas articulações, nós temos toda articulação é uma região de encontro de dois ossos, popularmente chamada de junta, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, no nosso joelho, a articulação do nosso joelho, que aqui nós temos embaixo a tíbia e a fíbula e tíbia. Em cima nós temos o fêmur, tá? E aqui no centro nós temos a patela. Essa região aqui é a região de articulação, tá bom? Beleza? Exemplo, tá? A patela esse é o osso da frente do nosso joelho, tá? Esse daqui, pessoal, é o chamado menisco, é um tendão, que a gente vai falar para frente.
Pessoal, só que assim, a gente tem diferentes tipos de articulação. Toda articulação é formada por uma região de dois ossos. Tipo, olha, nossa mão nós temos muitas e muitas articulações, tá? Várias aqui, tá bom? Cada região de encontro dos dois ossos é uma articulação. Algumas estão rígidas e fortes e imóveis, como é o caso das sinoartroses, tá? Que são as sinoartroses, são essas regiões aqui de interseção de dois ossos do nosso crânio. Como eu falei para vocês lá, tá? Se você assistir o vídeo no Eclass, os nossos... Não, desculpa, eu vou falar aqui no final da aula, tá? É de outra coisa. Então, aqui, o nosso crânio ele tem divisões, só que essas divisões aqui são, as articulações que tem nela são bastante rígidas, tá? São chamadas sinoartroses. Característica delas: rígidas, fortes e imóveis. Então, nossa cabeça não se move, né? Ela é a parte mais protegida do nosso corpo, o que protege nosso encéfalo. E elas não se movem. Outras, tá? Já permitem movimentos parciais com flexibilidade parcial também, tá? Então, outros tipos são as anfiartroses, elas possibilitam um movimento já parcial, tá? Já não é aquele movimento muito pronunciado, tá? E que dá flexibilidade, que é o caso da coluna. E isso é muito bom, porque se elas não fossem flexíveis, assim, a gente não ia poder fazer esse movimento de inclinar, por exemplo, para frente, para trás, o movimento lateral. Tudo isso é dado pela flexibilidade das anfiartroses, tá? E o terceiro tipo, as diartroses, que são bastante flexíveis. Tá? Como, por exemplo, as da mão. Tá? Permitem bastante mobilidade, tá bom? São presentes nos ossos dos nossos membros, mãos, pés, pernas e braços. Tá? São as regiões que a gente movimenta mais. Aqui, ó, posso dizer o cotovelo, do punho, da mão, do pé. Eu falei para vocês que o pé e a mão têm muitos ossos. E são as regiões que têm mais ossos no nosso corpo, são os pés e as mãos. E isso permite uma grande flexibilidade. Beleza, pessoal? Estão me ouvindo? Estão comigo? Estão só de corpo Sim. presente? Beleza. Entre as articulações existem os ligamentos, tá? Que servem para unir os ossos. Então, os ligamentos usam os nossos ossos. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu coloquei o nosso cotovelo. Aqui, o húmero é o osso que vem do nosso ombro, digamos, tá? A região aqui do bíceps é formada por um osso chamado húmero, tá? Aqui a região, em direção à nossa mão, nós temos a ulna e o rádio, tá? Entre o húmero, a ulna e o rádio existe um ligamento anular, tá? Que faz essa união dos dois ossos, tá? Que é esse ligamentinho aqui. Existe um líquido aqui dentro que é chamado sinoval, que possibilita o movimento também. Ele ajuda a fazer o movimento. Pessoal, uma coisa. Raramente vocês vão ter fratura, quebra de articulação. Geralmente a gente tem uma luxação, tá? Então, geralmente quando se falar em luxação, é uma lesão na articulação. Raras vezes que a gente tem quebras dos ossos da articulação. Beleza? São ossos bem complicadinhos de serem quebrados. Geralmente a gente só tem luxação, tá? Que é uma pequena lesão. Só em casos bem graves, tá? Tendão, pessoal, é um cabo que liga o músculo a um osso, tá? No tornozelo está o maior tendão, o tendão calcâneo. Então, o tendão, pessoal, a diferença do tendão é que ele é um tecido, ele é um tecido diferente, tá? A articulação, a gente tem aqui, tem os ligamentos. O tendão, ele é um tecido, como que eu posso classificar aqui? O tecido dele é diferente, tá?
Só um minutinho, estou respondendo a coordenação. A diferença é o seguinte, pessoal. O tendão ele é formado por um tecido conjuntivo, tá? É diferente dos tecidos do nosso corpo. Ele funciona como um cabo. Ele é bastante elástico, tá bom? Por ser formado por fibras, ele é bastante elástico. Tá? Então a diferença é essa. Tanto o tendão como o ligamento. A questão é como isso é organizado. Esse é o maior tendão do nosso corpo. Ele é bem famoso. Eu já tinha falado para vocês na aula passada, que é o tendão de Aquiles. Na verdade, o nome dele é tendão calcâneo, tá? Ele se desloca por trás aqui da batata da perna e vem toda a região do nosso pé aqui, a região de baixo do nosso pé. É chamado tendão de Aquiles, tá bom? Ele nos ajuda a caminhar, ele que faz a ligação do joelho com os ossos dos pés, tá bom? Perceba aqui que ele é bem complexo, porque ele faz a volta do nosso calcanhar, né? Que é chamado aqui de bursa calcânea subcutânea. É essa região aqui que faz a voltinha do calcanhar. Tá bom, pessoal? Então, o tendão é esse cabo que liga os ossos, tá bom? Quando você tem rompimento no tendão, é bem doloroso, tá? É bem complicado. Beleza, pessoal? Cartilagem. Cartilagem, pessoal, ela não chega a ser... Ela é parecida com os ossos, tá? Só que ele é um tecido menos rígido. Ele também dá sustentação para o corpo, mas é um tecido menos rígido, tá? Que ocorre no organismo. Então, é um tecido de suporte menos rígido. Ela é forte, mas não é rígida como o osso, tá? Exemplo disso, a posta do nariz é sustentada por cartilagem, bem como a orelha. Então, a gente pode ver aqui, ó, que o nariz, ele consegue ter essa mobilidade, que ele não é um tecido tão rígido quanto o osso, porque ele é feito de cartilagem. A orelha também, olha, essa rigidez aqui, ela falta de rigidez nela, é por ser cartilaginoso, tá bom, pessoal? A cartilagem é muito importante. Ela também fica entre dois ossos. As pontas dos ossos é feita por cartilagem. Então é o seguinte, pessoal. Quando você tem o contato de dois ossos, tá? Quando você tem o contato de dois ossos, você tem esse contato aqui de dois ossos. Ele não é doloroso porque na superfície deles tem cartilagem. Se não tivesse a cartilagem, seria doloroso pra caramba. Pessoas que têm perda de cartilagem nos ossos sofrem com muitas dores nessas articulações, que é a região de contato dos dois ossos. Beleza, pessoal? Então, a articulação é a região de contato dos dois ossos. Nas articulações, as pontinhas dos ossos têm cartilagem, tá? A gente já falou sobre esse tecido anteriormente, né? Tá bom? Aqui, ó, eu coloquei perdão, pessoal. Os ossos da face. A ponta aqui, a pontinha do nariz é cartilagem. Nós temos dois tipos de cartilagem. A lateral é cartilagem alar, mas a região aqui do centro do nariz é cartilagem triangular, tá? E aqui no começo do nariz nós temos o osso nasal. O osso é muito mais rígido e mais resistente que a cartilagem, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, na fase embrionária, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha, alguma coisa, tá? Todo o esqueleto é cartilaginoso. Então, quando na nossa fase embrionária, todo o esqueleto é cartilaginoso, tá? Depois, com o tempo, ele vai sendo substituído por tecido ósseo, tá? Então, por isso que o embrião ele é bastante, ele é um tecido mais maleável, tá? Então, ele tem, porque ele é formado basicamente por tecido cartilaginoso, tá? E aí ele vai sendo substituído por tecido ósseo.
E também é o seguinte, à medida que a pessoa, quando a criança nasce, ela tem ainda uma boa quantidade de tecido cartilaginoso. E aí, com o tempo, também vai sendo substituído pelo tecido ósseo. Também, à medida que os ossos vão crescendo. Isso aqui acho que não tem no livro de vocês. Pessoal, o osso infantil, qual é a diferença do osso infantil para o osso adulto? Tá? Então, o osso em si ele funciona assim. Na parte externa é um tecido bastante duro. Na parte interna você tem um tecido esponjoso. Tá? Qual é a diferença do tecido do osso infantil para o osso adulto? O osso infantil tem uma região chamada fise, tá? Que é uma região de crescimento. Tá? Ela se encontra quase aqui na ponta do osso, tá? Próximo às extremidades dos ossos. E essa região da fise é a região que faz o crescimento do osso. É essa região que ela vai se enlargando e o osso vai crescendo, tá bom? E isso que permite o crescimento ao longo da vida do osso, tá? Quando vocês chegarem à fase adulta ou quando atingirem o máximo crescimento, essa região da fise vai cessar. E aí você para de crescer nossos ossos, tá? Então essa região da fise, ela só existe até a fase de crescimento, tá bom? Ela é próxima à extremidade de cada osso, tá bom? Lembra que eu falei aqui, pessoal, que aqui, olha, a superfície aqui da ponta do osso é formada por cartilagem articular, que é aquela cartilagem para evitar que os ossos tenham um movimento muito, como assim, não é rígido, não é brusco, mas tem um contato muito firme entre eles, tá? E daí isso teria uma dificuldade, causaria dor e seria mais dificultado o movimento. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Vamos lá. Perceba aqui no osso adulto. Galerinha, o livro de vocês não traz, mas eu sempre gosto de falar. Doenças dos ossos, tá? Uma bastante importante, possivelmente, vocês vão falar na família de vocês, é a osteoporose, tá? Osteoporose. É uma condição de enfraquecimento dos ossos causados por problemas na produção de hormônios, baixa exposição à luz solar, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, as doenças reumáticas e até histórico familiar. Mas assim, em tudo isso, os casos mais comuns é um histórico familiar. Há famílias que têm propensão a ter osteoporose, tá? A questão do hormonal, quando a pessoa vai ficando idosa, a mudança na produção dos hormônios faz com que você tenha enfraquecimento dos ossos, tá? E além da questão da baixa exposição do luz solar e sedentarismo. São as causas mais fortes. Outras contribuem. Tabagismo, alcoolismo e doenças reumáticas também contribuem, tá bom? Pessoal, o enfraquecimento se dá pela falta de complexos minerais nos ossos. Tá? Tem um vídeo lá no Eclass que eu falo sobre os ossos com vocês, tá? Pessoal, o que acontece? Quando a pessoa vai se tornando idosa, a idade vai chegando, a pessoa tem que tomar muito cuidado com a ingestão de sais minerais. Esses sais minerais entram na composição dos ossos, tá? E entrando na composição dos ossos, eles deixam os nossos ossos mais fortes, tá bom? Deixando os ossos mais fortes, eles ficam mais propensos, deixam eles mais resistentes. Se você não tiver, o que acontece com a mudança hormonal do corpo da pessoa? Ela passa a ter dificuldade de captação desses sais minerais. E aí, tendo dificuldade de captar esses sais minerais, os ossos vão ficando fracos. E aí pode se tornar mais propensos a vírus se quebrar, tá? Beleza, pessoal? Então, assim, existem pessoas que têm uma fragilidade muito forte nos ossos, que tem, assim, qualquer queda para um idoso, é bem complicado, tá? Na verdade, assim, as quedas para a criança, ela é menos danosa porque os ossos são muito flexíveis. Então, é difícil de quebrar.
quando a pessoa já vai ficando com idade, né, adulta para frente, os ossos vão se tornando menos flexíveis. E aí as quedas, elas já têm certo grau de periculosidade. Agora, as pessoas idosas têm que tomar muito cuidado com as quedas, tá? E assim, pessoal, você tem que pensar que a parte muscular também dos idosos é mais fragilizada. Então, as quedas são mais facilitadas. Como o esqueleto tem 90% de sua formação concluída até os 20 anos, o cuidado deve ser tomado ainda na infância, obtendo maior consumo de cálcios, minerais e vitaminas. Então, a ingestão de cálcio é muito importante por causa disso. O tratamento tem o objetivo de evitar a fratura nos ossos, diminuir as dores e manter a função do equilíbrio. Tá bom, pessoal? Outras questões. Outras doenças. Osteopenia. É a diminuição da massa óssea, pode causar a diminuição da massa óssea, pode causar a osteopenia. E se não for tratada rapidamente, pode evoluir para osteoporose. Essa condição não apresenta dor nem sintomas, por isso é perigo constante, tá? Então, é um problema assim, silencioso, né? Ele não tem muitos sintomas. Suas causas podem ser o contrário da osteoporose, como a alta exposição ao sol e a idade avançada. Tá? Pode ser. O tabagismo, o alcoolismo e a desnutrição também pode causar a osteopenia. Tá? O tratamento indicado é a prática de exercício físico, fisioterapia e consumo de cálcio. Pessoal, reumatismo também é outra doença bastante famosa. Caracteriza doenças das articulações, músculos, ligamentos e tendões. Geralmente aparece em pessoas mais velhas e provocam dor, deformações e limitações nos movimentos. Há a possibilidade que o reumatismo apareça em órgãos internos, como coração e rim, menos comum, tá? Mas há. O termo reumatismo pode caracterizar quase 300 doenças, incluindo artrites reumatoides e artrite. Tá? Para cada doença, uma causa e um tratamento. Tá? Não tem um tratamento geral. Pessoal, reumatismo também é bem famoso. E assim, ele causa dores nas articulações. Tá? Eu tive familiares que tiveram esse problema. Principalmente com o frio, fica gravado essa dor. Tá? Sempre dor. E daí, como dói, vai ter dificuldade de movimento. Tá? O movimento vai ser bastante doloroso. Tumor ósseo é um tipo de tumor que pode atingir qualquer osso do corpo, tá? Geralmente afeta os ossos longos dos braços e coxa, coluna e bacia, que são os maiores ossos do nosso corpo. Raramente esse câncer causa morte, ainda assim pode ser perigoso e necessita de tratamento pesado, tá? A complicação pode aparecer se os tumores malignos cancerígenos se espalharem pelo corpo, que é chamado metástase, tá? Então ele em si não mata. Mas se ele tiver metástase, ele se espalha pelo restante do corpo e é aí que vem o problema, tá? Quando o nosso corpo passa a tem metástase, é complicado, porque ele já começa a aparecer tumores ao redor do corpo inteiro, então o tratamento fica muito mais difícil. E assim, além das consequências do câncer serem mais pronunciadas. A medicina não provou qual a principal causa da doença, mas acredita que acontece com o erro do DNA das células. Pessoal, o câncer em si, ele vem da questão da duplicação das células. Lembra quando que a gente viu lá sobre mitose e meiose? Lembra ainda? A mitose, ela produz células iguais. Elas vão se produzindo. Então, todo momento o corpo está fazendo mitose para repor aquelas células que ficaram velhas e vieram a falecer ou por algum outro motivo vieram a morrer. Só que, como a mitose ocorre em alguns casos, ela pode ocorrer um erro na mitose. Geralmente, quanto mais tempo a idade do animal, maior a probabilidade desse animal ter câncer. Por causa disso. Ele vai tendo que duplicar as células.
Quando uma célula ela nasce com um defeito, quando ela é duplicada, ela gera 2 células com defeito também. Então, olha, se uma célula for gerada com defeito, a hora que ela sofrer mitose, ela gera 2 outras com o mesmo defeito, que vão sofrer mitose, vão gerar 4 e assim por diante. É aí que surgem os tumores. Tá bom, pessoal? A ideia mais ou menos assim, em palavras simples, é essa. Tá? Esses são células que não têm uma função própria no organismo, ou elas vêm atrapalhar o organismo, o funcionamento. Tá? Nosso corpo consegue eliminar parte delas, mas às vezes não consegue. E aí surgem os tumores. Beleza, pessoal? Lordose. Lordose é o nome que se dá à curvatura excessiva da coluna espinhal, sendo a curva para dentro. Não são motivos de muitas preocupações caso a curvatura seja flexível. Tá? Se for fixa, é necessário o atendimento médico e o tratamento especializado. Os médicos indicados para o tratamento são clínico geral, reumatologista e ortopedista. Tá? O resultado para a confirmação da doença vem através de radiografias, porém podem ser solicitados outros exames. Então, a lordose é bem comum em pessoas que têm... ela entra numa classe de substância chamado LERS, tá? É lesão por esforço lesão por esforço repetitivo, tá? Então, às vezes, se você ficar muito numa posição e tal, você adquire algumas doenças. Por exemplo, professores têm muitos problemas nas articulações dos braços, tá? Principalmente no cotovelo. Escrever no quadro. Dá muito problema no ombro e no ombro e no cotovelo. Tá? Isso é bem comum. Mas existem outros, né? Tipos de trabalho que causam lesões. Tá? Algumas pessoas, por exemplo, por ficar sentadas em escritórios, começam a ter lesões nos ossos das pernas e da coluna. Beleza, pessoal? Então, é a lordose entre essa. Tá? Ela causa uma desordem na coluna, na coluna cervical, tá? Que ela fica muito curvada. A recomendação para todas essas doenças que eu falei, pessoal, é o consumo de cálcio, vitamina, minerais, práticas de exercício físico, banhos de sol moderado e cuidado com o sobrepeso. Tá? O sobrepeso é um grande problema, pessoal, porque o sobrepeso ele vai sobrecarregar todos os ossos, articulações, tendões e assim por diante, ligamentos. E aí ele causa uma infinidade de problemas, tá bom? Procurar também exercício físico. Você fazer exercício físico é muito importante. Eu até esqueci de fazer hoje cedo. Hoje foi um dia bem corrido. Porque você acaba esticando todos os ligamentos, articulações, e isso facilita a prevenção de doenças, tá? E também no caso da lordose, que é a curvatura da coluna. Se você fizer exercício físico, você vai movimentar a coluna, então você vai evitar esses problemas. Caso haja suspeita de uma doença, peça ao seu médico exames necessários e nunca pratique automedicação. É um grande problema brasileiro a automedicação, tá, pessoal? Claro que cai em outras questões, por exemplo, é um tanto caro você frequentar médicos, mas a automedicação é um problema bastante sério, tá bom, pessoal? Então, olha, pessoal, eu tinha para falar da aula de hoje era isso, tá? Eu queria saber, ficaram dúvidas de vocês? Não. Eu não fiquei com dúvida, professor. Certeza? Sim. O que acontece? Esse conteúdo ficou curto para a aula de hoje, né? Não tinha tanto conteúdo assim. Aí, sexta-feira, a gente fala sobre músculos, tá bom? Galerinha, hoje tem um bom tanto de tarefa para vocês. Peguem esse restante de aula aqui e façam a tarefa lá. Combinado? Podemos combinar assim? Combinado. Vou confiar em vocês, tá? Quero todo mundo fazendo a tarefinha lá. Qualquer dúvida, entre em contato. Aí até o final da semana eu quero ver se eu envio a correção para vocês lá no Eclass para tirar alguma dúvida. Tá bom? Tá? Pessoal, se vemos sexta-feira. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau.